Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz da parte do Pai e do Senhor Jesus. Mais uma manhã de domingo, mais uma lição, mais uma oportunidade de estudar o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Então, antes de passarmos para a lição, vamos orar. Deus bendito, mais uma vez, estamos gratos diante de Ti, Te louvando, porque és um Deus maravilhoso, incomparável, um Deus acima de tudo e de todos, e que merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez Teu povo, porque mesmo falando sobre textos difíceis, de catástrofes, de desgraças, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos protege. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu te peço que dentro da minha compreensão finita, a tua sabedoria prevaleça, para que os meus irmãos e as minhas irmãs possam observar e entender um pouco mais da tua bendita e santa palavra. Oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos continuar a estudar o livro do Apocalipse e estamos seguindo. O livro do Apocalipse, ele assim é muito entrelaçado. Portanto, tudo aquilo que é estudado antes, que é explicado antes, acaba reaparecendo, acaba a gente tendo que citar, como vocês já devem ter percebido nas outras aulas. Hoje nós estamos continuando as visões do apóstolo João. Na semana passada a aula se referiu à visão dos selos e hoje o título da nossa aula é A Visão das Trombetas, e o texto está colocado em Apocalipse 8, 7 até 11, 19. Então, a maior parte do capítulo 8, capítulo 9, 10 e o 11. Trombetas, irmãos. Essa visão das trombetas, na verdade, na aula passada, a Claudilene falou sobre os selos que Jesus Cristo abriu. Até o 6º selo, falou do 7º selo também, que já é citado no capítulo 8. Mas esse 8º selo, ele só desencadeou louvor e silêncio no céu. Então, se entende que a visão das trombetas, que as trombetas sejam uma subdivisão, uma continuação do 7º selo. Trombetas, irmãos e irmãs, nos tempos bíblicos, elas eram usadas para avisar as pessoas de uma batalha, para avisar as pessoas de uma emergência. É mais ou menos, sabe aquelas sirenes lá no estado do Rio, onde a geografia é cheia de encostas, de colinas, de morros, e quando chove muito fica complicada a situação, e sempre existe a possibilidade de acontecerem tragédias por deslizamento de terra. Então existem aquelas sirenes que, pelo menos supostamente, devem avisar a população sobre a possibilidade de desmoronamento, de deslizamento nas áreas que são áreas de risco. Portanto, nós também temos sinal sonoro de aviso nos nossos tempos. As trombetas, nos tempos bíblicos, faziam isso, elas avisavam. Essas trombetas também nos avisam. Elas são
advertências. Elas são chamadas para nós estarmos atentos. Elas são uma chamada para aqueles que precisam se arrepender e mudar o rumo da sua vida. As trombetas, elas têm uma certa analogia com aquilo que você vê lá no Velho Testamento, nas pragas do Egito. Você consegue perceber que tem coisas parecidas, tem efeitos parecidos as consequências da trombeta que soa, coisas parecidas com as pragas do Egito. Então vamos seguindo. Nós temos 3 tópicos, isso. Nós temos 3 tópicos na lição de hoje, mas no primeiro tópico nós temos 4 subtópicos. Então, o primeiro tópico é especificamente sobre as trombetas. E nós vamos começar com as primeiras 4 trombetas, que elas são mencionadas no capítulo 8, dos versos 7 até o 13. Essas trombetas, irmãos e irmãs, elas sempre avisam sobre uma destruição de 1/3 de alguma coisa. E, como está aí no slide, são trombetas que soam sobre coisas que vão afetar o mundo físico diretamente. Diretamente, elas se referem a fatos que ocorrem no mundo físico diretamente, mas que acabam afetando indiretamente as pessoas. E elas têm a ver com 4 aspectos que distinguem a natureza do mundo de maneira geral. E esses 4 aspectos são a terra, o mar, as águas doces e os corpos celestes. Então, cada uma dessas trombetas tem a ver com esses 4 constituintes da natureza. Vamos seguindo com os slides. Aí estão as trombetas, irmãos. A primeira trombeta, ela se refere a uma destruição de 1/3 das árvores, da vegetação, pelo fogo. Vocês lendo lá, são 4 capítulos, irmãos, então nós não vamos poder parar em tudo, mas se vocês lerem entre os versículos 7 e 13 do capítulo 8 do Apocalipse, vocês vão ver que a primeira trombeta se refere à destruição de árvores, de vegetação. A segunda trombeta é contaminação de 1/3, vejam, 1/3 de novo, 1/3 do mar, o que causa morte dos animais marinhos e destruição de embarcações também. A terceira trombeta, ela se refere ela causa, o soar da terceira trombeta causa contaminação da água doce, da água potável, causando morte de pessoas. Aí, afetando as pessoas indiretamente, porque afeta a água que se bebe. 1/3 da água potável ficou imprópria para o consumo. Isso depois que houve a queda de uma estrela, que a Bíblia chama de absinto. Absinto é uma planta amarga, que é muito encontrada lá na região da Palestina. E absinto, então, significa amargura. Ela simboliza castigo de Deus aos pecados. Alguns estudiosos acham que possa ter sido causada essa contaminação da água potável por radioatividade. Essa é uma suposição. Mas então, resumindo, é a amargura do julgamento de Deus efetuado sobre a água potável, a água doce. E a quarta trombeta, ela desencadeia eventos cósmicos que interferem na vida humana. É até meio difícil de entender essa quarta trombeta. Eu vou ler aqui para os irmãos, está lá no 8:12.
O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Então, efeitos cósmicos. De forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. É difícil entender isso, né, irmãos? E os textos, as referências que eu fui estudar, não sabem também explicar como é que pode diminuir 1/3 da luz do sol, 1/3 do brilho das estrelas, 1/3 do brilho da lua. Mas é isso que a Bíblia diz. A gente entende que seja uma redução da visibilidade. Quando eu estava falando a respeito das pragas do Egito, né, lá na primeira trombeta tem destruição de árvores, de vegetação e provavelmente de plantações também. A gente tem um comparativo nas pragas do Egito, quando em uma delas as plantações foram afetadas. A primeira praga, o rio Nilo virou sangue, parece com essa terceira trombeta aqui. E com relação à redução de visibilidade por conta dos eventos cósmicos, na praga do Egito tem a praga das trevas, em que as pessoas... A Bíblia diz que as trevas eram tão densas que praticamente se podia pegá-las com a mão. Imagine isso, né, irmãos? Mas a gente entende, então, que essa quarta trombeta, ao soar, ela desencadeou eventos cósmicos que interferiram com a visibilidade que se tem no planeta. Essas, então, irmãos, rapidamente, são as 4 primeiras trombetas, causando sempre muita destruição. As próximas trombetas, elas são mais individualizadas, a quinta, a sexta, porque essas daí, elas atingirão diretamente as pessoas, não só a parte física do nosso mundo, mas as pessoas, sim. E se a gente lê lá no verso 13, deixa eu pegar essa Bíblia aqui. No verso 13, a gente lê assim: enquanto eu olhava, isso é João falando, enquanto eu olhava, eu vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. E segundo a Bíblia, essa águia voando lá no céu dizia ai, 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 um ai para cada uma das outras trombetas, que afetariam diretamente os seres humanos, e os ais porque de fato elas seriam mais graves do que as anteriores. Então, isso aí, os próximos trombetas anunciaram eventos que atingirão diretamente as pessoas. São proferidos ais a seu respeito, porque seriam mais graves. E aí, a gente segue para a quinta trombeta, ou você pode dizer o primeiro ai, e isso é referido lá no capítulo 9, os versos 1 a 12. O anjo tocou a trombeta, e aí João viu que uma estrela caiu do céu. Caiu do céu. E para essa estrela, que a gente entende que é um anjo, na verdade, foi dada a chave do abismo. Vejam, esse anjo, ele não tinha a chave do abismo. Ele recebeu a chave do abismo. Que abismo é esse? Esse abismo, irmãos, a gente tem lá o abismo é um lugar de morada dos mortos, né? O Sheol, o Hades, ou de demônios, espíritos rebeldes reservados para o dia do julgamento. Então, lembram-se, irmãos, quando Jesus expulsou aqueles demônios e quando ele perguntou para o endemoniado, ele falou que eles eram uma legião, aquele montão de demônios. Então Jesus, antes de expulsá-los, eles pediram a Jesus: não nos mande para o abismo. E aí Jesus mandou
para a manada de porcos, a vara de porcos. E então, o abismo é esse, o lugar onde estão presos demônios que estão lá com a passagem reservada para o dia do juízo. Só que esse anjo abriu a porta, recebeu a chave. Ele recebeu a chave e a gente pensa, com certeza ele recebeu a chave de Jesus. Por quê? Nós já vimos lá no primeiro capítulo do Apocalipse que Jesus se descreve assim, a si mesmo, como aquele que tem a chave da morte e do inferno. Então o anjo recebeu essa chave de Jesus e abriu. E ao abrir, subiu fumaça de uma gigantesca fornalha. E aí estavam esses demônios soltos. E da fumaça que saiu do abismo saíram gafanhotos. Mas não eram gafanhotos, aqueles gafanhotos insetos que a gente costuma ver. E que a Bíblia fala de vários, inclusive houve a praga dos gafanhotos também entre as pragas contra o Egito. Na verdade, esses gafanhotos soltos do abismo eram criaturas demoníacas que foram soltas para atormentar as pessoas de toda maneira, fisicamente, emocionalmente e inclusive induzindo ao pecado. E qual é o propósito desses gafanhotos? É impedir, distorcer ou destruir o relacionamento das pessoas com Deus. Então estão lá soltos esses demônios. Mas eles estão soltos e tão poderosos e mandando? Não. A gente vai ver no versículo 4 de 9 que Deus limita as atividades dos gafanhotos. Eles não fazem aquilo que eles decidem fazer. Eles não causariam dano àquilo que os gafanhotos normais normalmente atacam o quê? Atacam plantações, atacam vegetação. Esses gafanhotos não foram direcionados para relva, para plantas, para árvores, não. Mas eles concentram seus ataques contra todos que não têm o selo de Deus na testa. Na aula passada, a Claudilene, quando se referiu aos 144 mil, aqueles que estavam diante do trono de Deus, eles receberam o selo de Deus na testa. Então, todas as pessoas que não tinham o selo de Deus da sua testa ficaram vulneráveis aos ataques desses gafanhotões. E segundo diz a Bíblia, eles ficaram 5 meses atormentando as pessoas. Pode ser 5 meses literais? Até pode, porque 5 meses é o ciclo de vida de um gafanhoto. Mas também simboliza que foi um período curto, não foi um período muito longo. E esses gafanhotos, a Bíblia diz que eles tinham um rei. É interessante que em Provérbios tem um versículo que ele fala de coisas pequenas, mas que são coisas sábias, né? Então, cita a formiga, cita a lagartixa e cita os gafanhotos também, dizendo que os gafanhotos não têm rei, mas que eles marcham ordenadamente num exército. Mas esses gafanhotos especiais aí, eles têm um rei. E a Bíblia diz que o nome do rei em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. E qualquer um desses nomes quer dizer destruidor. Irmãos, é arrepiante. Vou dizer para os irmãos, olha, eu estudei, eu repassei, eu olhei e eu estou falando disso e é arrepiante, é para temer e tremer, irmãos. Mas voltando, para a gente também se lembrar que, apesar dessa calamidade solta, Deus continua no controle, porque é Deus quem limita as atividades desses gafanhotos demoníacos e é Ele quem determina até onde eles podem ir. Aí tem a sexta trombeta, irmãos, ou o segundo ai, e isso é descrito no capítulo 9, nos versos 13 a 21. E aí, no verso 15, a gente vê que
No começo, ainda no 13, a gente lê assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse ao anjo que tinha a trombeta, a voz: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio. 4 anjos amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Então, esses anjos também, eles não estavam soltos, não, e eles foram soltos por ordem de Deus. Estamos aí mostrando Deus no controle. Foi Deus quem mandou que esses 4 anjos que estavam amarrados, presos lá junto ao rio Eufrates, que eles fossem soltos. E olhem só, irmãos, vejam isso, no verso 15, esses 4 anjos foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Irmãos, tudo sob o controle de Deus. Pensem nisso, irmãos. Aqueles 4 anjos foram preparados para a sua missão, que deveria começar na hora, no dia, no mês e no ano, determinados por Deus. Deus, a Claudilene falou isso várias vezes na aula passada, que Deus continua no trono, Deus está no controle da história, sempre. E aí, a palavra de Deus nos mostrando que até as horas e os dias das missões é Deus que determina. E qual era a missão desses 4 anjos? Matar 1/3, vejam, 1/3 de novo, matar 1/3 da humanidade. E esses anjos, irmãos, eles saíram, a bem da verdade, apareceu um exército de 200 milhões de cavaleiros. Imaginem isso para o apóstolo João, 200 milhões de cavaleiros. E ele diz lá no verso 16, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Ele não imaginou, ele não calculou, ele não veio dele. Ele ouviu que esse exército era composto por 200 milhões de cavaleiros. E a gente não sabe, os estudiosos não dizem exatamente se esses 200 milhões de cavaleiros, se eles eram uma força demoníaca, se eram seres, ou se eles eram seres humanos possessos, se eles eram demônios mesmo. Não se tem certeza a respeito disso. Só se sabe, e é isso que a Bíblia aí descreve, que eles foram designados para matar 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Poderia ser uma força militar também? Não sei. 1/3 da humanidade, irmãos. 1/3 da humanidade seria ou será dizimada por fogo, fumaça e enxofre. E é isso que está lá no verso 17. Seguinte, estão aí os versos 20 e 21 do capítulo 9, e a gente lê assim, o restante da humanidade. Irmãos, voltando aqui um pouquinho, muita catástrofe já, né? Já havia um bocado de catástrofe citada na aula da Claudilene. Agora com essas trombetas, então já teve destruição no mundo físico, né? Árvore, mar, rios, água doce, eventos cósmicos. Aí vem esses gafanhotos e eles atormentaram as pessoas pelo tempo determinado por Deus, os gafanhotos demoníacos. E agora, com essa 6ª trombeta,
a morte de 1/3 da população da Terra. E aí você fala, não, isso é muito chocante, as pessoas, com certeza as pessoas foram buscar a Deus porque elas ficaram atemorizadas. Não, irmãos. Leiam comigo, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Irmãos, depois de tudo isso de calamidade que o mundo sofreu, as pessoas que ainda não haviam se voltado para Deus, também não foi por isso que elas se voltaram. Para vocês verem como o homem tem mesmo, o ser humano tem um coração endurecido, propenso para o mal, uma natureza pecaminosa forte, determinante. Nem por medo causado por essas pragas, essas desolações, todos eles também não se voltaram para Deus, não mudaram a sua idolatria, a sua imoralidade e continuaram fazendo as mesmas coisas. Não é muito diferente no mundo onde nós vivemos, né, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis. A nossa geração e as gerações depois da gripe espanhola não haviam visto uma pandemia desse porte, do porte desta pandemia que nós estamos vivendo. E as pessoas não estão nem aí com Deus não, viu? Elas continuam fazendo também, adorando seus ídolos, fazendo sua feitiçaria, vivendo de maneira imoral conforme os padrões de Deus, roubando, sendo corruptos, não tocando a vida. Gente, inclusive, desviando dinheiro que deveria ser destinado ao controle da pandemia e embolsando esse dinheiro. Quer dizer, as pessoas não temem por causa da desgraça, por causa da catástrofe. Assim, a Bíblia também descreve esses eventos aí. E a sétima trombeta, irmão, nós estávamos lá no capítulo 9. Mas assim como aconteceu na aula da Claudilene, que estava no capítulo 6, aí pulou o capítulo 7 e ela foi para o começo do capítulo 8. A gente também agora vai pular um pouco o capítulo 10 e uma parte do capítulo 11 e nós vamos lá para o final do capítulo 11, onde é tocada a sétima trombeta. E assim, os sétimos sempre, na verdade, eles estão chamando os eventos seguintes. Porque vejam, quando o sétimo selo foi aberto, que foi o que a Claudilene falou na semana passada, na verdade fez-se o silêncio e depois começaram a ser tocadas as trombetas. Então, as trombetas derivaram do sétimo selo. E outras coisas hão de derivar do toque da sétima trombeta. Na verdade, a sétima trombeta é uma preparação, né, para o juízo final e... Não, a sétima trombeta. Preparação para o juízo final de Deus. E isso tudo ocorre, o toque da sétima trombeta ocorre antes dos 7 flagelos ou taças da ira de Deus do capítulo 16. E aí, meus queridos e queridas, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais como resgatar as pessoas que não se arrependeram. A ira de Deus será desencadeada sobre os que se recusaram a se voltar para Ele. Então, aí está sendo mesmo preparado o juízo final. E voltando ainda para pensar naqueles versículos anteriores do capítulo 9, em que as pessoas os que restaram, que não morreram com as pragas,
desencadeadas pela trombeta, eles não se arrependeram. É isso que a gente estava conversando agora há pouco. E o que a gente vê nas pessoas, às vezes, irmãos, é assim, que o sofrimento, que passar por grandes sofrimentos, parece que só deixa mais fortes as características que as pessoas já têm. Vocês se lembram, andamos falando sobre as pragas do Egito. O faraó não amoleceu seu coração, apesar das pragas. E a mesma coisa aconteceu com esse povo que está descrito aí em Apocalipse 9. Parece que, assim, quando o sofrimento é grande, quando a pessoa tem o temor de Deus, quando é um servo de Deus, um discípulo de Jesus, a pessoa parece que o amor, o temor a Deus, a fidelidade a Deus se acentua no sofrimento. A busca de Deus é mais intensa. E parece também que quando os sofrimentos grandes se abatem sobre pessoas que não querem saber de Deus, muitas delas ficam cada vez mais rebeldes e mais distantes de Deus. Voltando lá para a 7ª trombeta, além disso se vê lá no verso 19, se lê no verso 19 do capítulo 11 o seguinte: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A arca da aliança, irmãos, era símbolo da presença de Deus. Onde é que ficava essa arca da aliança? Ficava no tabernáculo, quando ele existia. Ficava no Santo dos Santos do tabernáculo. Depois Salomão construiu o templo e a arca continuava no Santo dos Santos, dentro do templo. E só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano. Então essa arca, ela ficava invisível. Ela era o símbolo da presença de Deus, mas ela ficava oculta. Ninguém via, só o sumo sacerdote, no templo em Jerusalém. E agora, esse versículo nos diz, lá o 19, que a arca foi vista. Ela está visível e ela representa o restabelecimento do reino ou do reinado de Deus. Essa visão maravilhosa, né, gente? A gente sai um pouco da desgraça, da miséria e da catástrofe para aí, nesse final do capítulo 11, a gente ter saber que a arca da aliança, sinal da presença de Deus, vai ficar visível para quem estiver lá para ver. E aí a gente volta pro capítulo 10, que a gente ainda não tinha falado sobre ele. E no capítulo 10 tem o nosso segundo tópico, que é o livro que é comido. Parece a história lá do Jeremias, né? Que tinha que comer um livrinho. E vou ler para os irmãos alguns versículos do capítulo 10. Vou ler mais precisamente os versículos 1, 2, 5, 6 e do 8 ao 10, para vocês entenderem a história do livro. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Bom, parando um pouco aqui nesse verso 1, envolto numa nuvem. Os estudiosos dizem que o estar envolto numa nuvem significa julgamento divino. Esse rosto, essa face que era como o sol, era uma face de santidade. E o arco-íris acima da cabeça do anjo poderoso, a gente já tinha falado sobre isso quando, durante a visão do trono, a aula da visão do trono de Deus,
E ele significa a mesma coisa. Ele significa, né, fazendo a gente se lembrar da misericórdia que Deus teve com o povo lá do dilúvio, estabelecendo a sua aliança com a humanidade através do arco-íris. Esse arco-íris significa a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Então, mais um anjo poderoso. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido de um leão. E vejam, isso dele colocar um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra significa que ele causaria efeitos no mar e na terra. A gente indo lá para o verso 6 do capítulo 10, a gente lê assim. Vamos ler do 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Importante isso. Não haverá mais demora. Se a gente for lá para a aula da Claudilene, domingo passado, lá no capítulo 6, verso 11, está escrito assim, sobre aqueles mártires que a Claudilene falou, que estavam diante do trono de Deus, pedindo a Deus, não por vingança, mas pela justiça de Deus, pedindo que Deus tomasse providências, né? Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que ainda haviam de sofrer pelo nome de Jesus. Então, aqui, irmãos, nesse verso 6 do capítulo 10, não tem mais tempo de espera, acabou. O anjo disse: não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Então, irmãos, e continuando, a gente lê assim: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma que ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Aí depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí ele se aproximou do anjo poderoso, João, e pediu o livro. E o anjo repetiu para ele, que era para ele comer o livro. E ele diz assim, lá no verso 10, que o livro era doce, quando punha na boca ele era doce, mas depois quando descia lá no estômago ele sentia um amargor. O livro é doce porque ele vem de Deus. Logo que você sente a palavra de Deus, a palavra vinda de Deus, ela é doce. Mas o conteúdo dela, quando chega no estômago e vai digerindo aquele conteúdo, ele é amargo, porque ele proclama um duro juízo para os que não se arrependem. Então, irmãos, o que é comer livro? O profeta já tinha feito isso. Comer o livro é absorver a mensagem. É isso que nós temos. O pastor pregou que a gente tem que ter fome e sede de justiça, quando ele estava falando das bem-aventuranças. E a gente tem que ter, tomando de empréstimo essa palavra, a gente tem que ter fome e sede da palavra de Deus. Mas aquela fome que o pastor descreveu lá no sermão dele, aquela fome de quem está passando fome, de quem está necessitado de alimento, essa que deve ser a nossa busca da palavra de Deus. Não para cumprir tabela, vai lá, escolhe, abre a Bíblia, escolhe um versículo ao acaso, lê aquele rapidinho, corre para fazer aquilo que tem que fazer durante o dia e já se sente desobrigado, já leu um versículo, mas não medita, não usa para a sua vida, não leva para a sua prática. Nós temos que ter fome e sede, engolir, sabe, metaforicamente engolir a palavra de Deus, absorvê-la, colocá-la em prática.
Então, é assim que é a história desse livrinho. O apóstolo João comeu o livro. Seguindo. Aí tem o terceiro tópico da nossa lição, e é o último tópico, sobre as duas testemunhas. Isso tá lá no capítulo 11, tá errada essa citação aí, irmãos, não é do versículo 1, não. É do versículo, não é nem versículo, não é nem, não é assim. Não, tá certo, eu tô confusa. O capítulo 11, os primeiros 14 versículos, 11 do 1 até o 14, é isso mesmo. E a gente vê sobre as duas testemunhas. Duas testemunhas que apareceram lá na cidade. Diz o versículo 2 do capítulo 11 sobre essas duas testemunhas. Elas pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, testemunhas que estariam, dois homens, duas testemunhas que estariam em Jerusalém. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco era o jeito que, em geral, os profetas usavam para profetizar. Então, profetizarão durante 1260 dias, que querem dizer 42 semanas, na verdade, 3 anos e meio. A gente lê lá que essas duas testemunhas exerceram poder da parte de Deus. E a gente lê assim: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. E no verso 6 do 11, a gente lê: estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Por isso que está escrito aqui que essas duas testemunhas nos fazem lembrar de Elias e de Moisés, a lei e os profetas, que conforme disse Jesus numa das suas falas com os líderes religiosos de Israel, lá em Jerusalém, ele disse: a lei e os profetas testificam de mim. Então, gente, olha só, por que parece com Elias? Homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Assim como Elias profetizou que não ia chover e não choveu durante 3 anos. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. E aí sim nos faz lembrar de Moisés. No verso 7, na verdade, aí acabou o tempo de profecia da parte daquelas duas testemunhas. E Deus permitiu, quando terminar o seu testemunho, que a besta que veio do abismo, aquele abismo lá, que os matasse. Eles foram mortos e os corpos deles, seus cadáveres, ficaram expostos na rua principal da grande cidade. E essa grande cidade é representada nas figuras da cidade de Sodoma. Sodoma é uma representação de imoralidade. Egito, a palavra diz assim: figuradamente essa cidade é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, na sua representação, essa cidade lembra Sodoma por causa da imoralidade lá, lembra o Egito por causa da opressão e lembra Jerusalém, a cidade que rejeitou e crucificou Jesus. E nos versos 11 e 12, a gente lê que depois dos 3 dias e meio, olha que interessante, as testemunhas testemunharam durante 3 anos e meio, né? 42 semanas, 1260 dias. Depois eles foram mortos
e ficaram expostos, os cadáveres deles ficaram expostos por 3 dias e meio. E entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Então as testemunhas poderosas da parte de Deus não ficaram mortas. Eles receberam um sopro de vida da parte de Deus e foram ressuscitados e arrebatados. Eles não sumiram. Assim, tipo assim, alguém roubou os cadáveres. Não, eles ressuscitaram e foram arrebatados à vista das pessoas. E essas testemunhas simbolizam os crentes verdadeiros, que também hão de ser ressuscitados e arrebatados. E também elas apresentam uma trajetória semelhante à trajetória de Cristo neste mundo. Porque Cristo, no seu ministério, ele testemunhou, ele sofreu oposição, ele foi morto, mas ele ressuscitou e ascendeu e subiu aos céus. É isso que a gente tem para falar sobre as trombetas, sobre o livro que foi comido e as 2 testemunhas. Para encerrar a nossa aula, como sempre, as coisas para pensar e para praticar. Coisa número 1, a palavra de Deus e os acontecimentos devem nos servir de avisos. Lembra, nós ficamos falando sobre trombetas. Trombetas que são uma figura de aviso da parte de Deus. Devem nos servir de aviso para que nossa fé esteja firmemente depositada em Cristo. Não vamos tocar a vida esquecendo que tem um Deus com tempo determinado para todas as coisas e esquecendo de desenvolver a nossa fé. Que a nossa fé esteja firmemente depositada em Cristo. Vamos lembrar que Ele está nos avisando. Outra coisa, fugir do que atrapalha nosso relacionamento com Deus. As pessoas não estavam interessadas, as pessoas retratadas na nossa aula de hoje, não estavam nem um pouco interessadas, as que não estavam seladas por Deus, não estavam interessadas num relacionamento com Ele. E quando a gente não está firme no relacionamento com Deus, a gente pode ser enganado. A gente pode receber informações de pessoas que vão distorcer a nossa fé e que vão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Além disso, vamos nos lembrar sempre que, por mais difícil que seja a situação, a Claudilene falou bastante disso na aula passada, Deus tem o controle sobre a história. Ele nunca perdeu o controle, ele nunca deixou o trono. Lembram-se de que os 4 anjos foram soltos lá de perto do rio Eufrates em hora, dia, mês e ano marcados, porque Deus assim o determinou. Deus, aquele que controla perfeitamente toda a história do universo. Outra coisa, temos que fugir das tentações, né, irmãos? Porque, olha só, uma tentação abrigada, ela pode se transformar em pecado. E o pecado, ele pode se transformar em hábito, em uma coisa habitual. E o pecado, se tornando um hábito, ele gera separação de Deus. É como, irmãos, a gente vê lá no Salmo 1, que lá no comecinho, Salmo 1, que diz: bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ela não se deixa levar pela tentação. Ela não fica escutando o mimimi de gente que não é de Deus. Influência de ideias que não são de Deus. Então, ela não abriga essas pessoas, a tentação não é abrigada no seu pensamento. E o Salmo 1 continua, que não, bem-aventurada a pessoa
que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e aí já está no pecado, né? Porque ela já parou junto com eles. Agora ela não está só pensando, avaliando se deve ou não deve fazer. Ela já parou no pecado. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí já virou coisa normal. Aí o pecado na vida dela já virou hábito e ela nem lembra mais que é pecado, porque ela já está sentada na roda dos escarnecedores. E aí vem a separação de Deus. E como diz lá em Tiago 1,15, o pecado, após ter se consumado, gera a morte, que é a separação total e definitiva de Deus. E a gente ainda vai ver uma parte que eu não comentei muito durante a lição, que lá em 10,4, a gente vê que João não recebeu permissão para revelar uma parte da profecia. Lá em Apocalipse 10,4 está escrito assim: soaram 7 trovões. Esses 7 trovões não só soaram, eles falaram. E eu, no caso João, estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então, gente, isso nos ensina que nem tudo foi revelado e que não devemos dar ênfase a especulações sobre os últimos dias. O que Deus quis revelar, ele revelou. E nem tudo fica muito esclarecido aos nossos. Mas como a gente gosta de sair na frente, né? Em geral, a gente tem mania de querer esclarecer as coisas, mas a gente muitas vezes esclarece segundo o nosso próprio humano entendimento. Então, tem coisas que não são reveladas. E as coisas que não são reveladas, como diz lá em Deuteronômio, elas são de Deus, não são nossas. Então, a gente não tem que ficar preocupado em buscar as nossas próprias explicações através de especulações e dando ênfase. Tem tanta gente por aí explicando o Apocalipse à sua moda, né, gente? Então, não devemos dar ênfase a especulações sobre os últimos dias, mas o mais importante de tudo, gente, devemos viver para Deus enquanto aguardamos. Essa é a síntese de tudo que a gente tem que pensar e praticar. Viver para Deus enquanto aguardamos o desenrolar da história. E é isso que a gente tem para conversar nessa aula, mais essa aula. Vamos orar? Deus amado, coisas terríveis essas que nós vimos na lição de hoje. Muito terríveis. E nós sabemos que a tua palavra se cumpre. A tua palavra não volta vazia. Ela é uma palavra que determina, que comanda. Então essas coisas hão de acontecer. E nós te pedimos que o Senhor nos mantenha firmes na fé, no conhecimento da tua palavra, na determinação de viver para ti, na determinação de testemunhar com palavras e, acima de tudo, com nossa vida a respeito da nossa fé, a respeito do nosso discipulado do Senhor Jesus. Dá-nos um domingo na tua paz e nos protege, nos guia, derrama o teu amor e a tua graça sobre nós, os teus filhos e filhas. Eu oro muito agradecida em nome de Jesus. Amém. Meninos e meninas, hoje tem assembleia, então não vão fugir, né? Vocês que são membros da igreja, fiquem aí porque faz parte de participar da igreja, o participar das decisões administrativas. Deus os abençoe e guarde até a próxima aula.